A Já graça e a começou paz a do Senhor gravar. Jesus. Certo. Irmãos, nós estamos hoje, e eu especialmente com muita alegria e, e até emocionado, né? Não sei se é porque eu senti tanta dor essa semana que eu fiquei sensível, mas eu estou com os olhos cheios de lágrimas por conta desse casal. A Bíblia vai nos dizer em Gênesis capítulo 2, versículo 23, o seguinte: E Adão disse: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. No versículo 25 diz: os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Mas em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: E não fez ele somente um, ainda assim ele tinha um resíduo do Espírito. E por que somente um? Para que ele pudesse buscar uma semente piedosa. Portanto, atentai no vosso espírito e ninguém haja traiçoeiramente contra a mulher da sua juventude. Mas isso é para o homem e para a mulher, né? O Senhor aqui diz em Malaquias 2,15 que ele tinha um resíduo do espírito, ele tinha espírito em sobra. E por que ele fez um? Porque o homem e a mulher, quando se juntam, eles se transformam em uma só carne, pois o Senhor um dia tirou a mulher do homem e depois trouxe essa mulher de volta por meio do matrimônio e ela voltou a fazer parte do homem. E nós vemos em Mateus 19, quando o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: ele diz, ele diz o seguinte, vamos lá. 19, versículo 5 em diante. Ele diz: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Por isso não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Cristo diz aqui que o homem e a mulher se transformam em uma só carne. E o que Deus ajuntou, o homem não separe. Infelizmente, muitas pessoas hoje acham que pode separar por diversos motivos. E o principal dele é a tal da felicidade. Eu vou buscar minha felicidade. Eu já consegui mostrar diversas vezes aqui, né? Porque eu, como um bom cientista que sou, eu trago a palavra e trago algum embasamento, né? Científico e com dados estatísticos para mostrar que as pessoas que buscam a tal felicidade lá no mundo não encontram. Nós muitas vezes achamos que os cônjuges que estão no mundo são felizes porque nós fechamos os olhos para o que Deus mostra e só olhamos para o que Satanás mostra. Eu acredito que o testemunho da irmã Vera e do irmão Arquimedes vai corroborar muita coisa. Eu acredito que ele voltou porque Deus o trouxe, porque a princípio ele não queria. E eu sei que a irmã Vera muitas vezes teve vontade de dizer que esse caboclo desapareça da baixa da água para dentro que eu não aguento mais. Mas ela fez o que Deus mandou. Irmãos, eu sinceramente estou com vontade de chorar, porque eu fiquei um pouco na pele do irmão Arquimedes, hoje eu estou na pele da irmã Vera, e eu posso dizer que eu sei o que é achar que não ama, depois descobrir que ama, depois achar que não é mais amado, depois entender que você é amado, só que a outra pessoa ainda não entende que ama. E nós vamos ouvir essa história hoje, vamos ter tempo para ouvir o que eles vão contar, depois vamos ter a oportunidade de perguntar, todos vão poder perguntar, e eu penso se eu deixo vocês perguntar ou não, né? Vocês perguntam e eu decido se vocês vão poder conversar com eles ou não. Brincadeira, irmãos, nós vamos, irmãos, ver o poder de Deus. Eu acredito que muitas vidas vão ser edificadas hoje. Então, eu apresento vocês o meu irmão Arquimedes, que eu já chamo de irmão, pois ele estava perdido e eu não sabia, hoje eu vi ele, né? Hoje eu posso contemplar ele. A minha irmã Vera, que vão nos ajudar a ver um pouco mais de brilho nesse caminho. Irmão Arquimedes, irmã Vera, a palavra está com vocês, fiquem à vontade. Se vocês quiserem afastar a câmera um pouco mais de vocês, talvez o ângulo fique melhor, fique mais confortável para vocês. Isso. Porque assim vocês conseguem ficar mais confortáveis. Eu sei que vocês querem estar sempre juntinho, mas tem hora que fica hora. Então, fiquem à vontade, certo? Fiquem à vontade, não se preocupem com o tempo, com nada. E hoje eu vou poder orar mais uma vez agradecendo a Deus pela vida de vocês.
Amém? Amém. Amém, irmão Ricardo. Também sinto esse prazer de poder estar aqui com vocês, contribuindo e até, ao mesmo tempo, também dando graças a Deus por essa oportunidade. E também não porque uma forma de agradecer ao nosso Deus, ao nosso Criador, por aquilo que Ele tem feito por mim, por Vera, pela nossa família, pelo nosso lar. Realmente é algo assim que a gente precisa lutar dia após dia, porque o casamento ele é reconstruído diariamente. E também quando nós nos deparamos com alguém numa situação como essa que nós passamos, nós nos sentimos até mesmo, não somente, poderia dizer assim, na obrigação, mas um prazer no coração de buscar ajudar. Nós nos conhecemos há 36 anos atrás, em Manaus, quando eu trabalhava num banco e Vera, ela trabalhava no setor financeiro de uma indústria em Manaus. E ali a gente mantinha contato no banco. Ela disse que primeiro ela me conheceu antes de eu conhecer ela. Primeiro ela me viu, eu lembro até da roupa que eu usava. Há 36 anos atrás, ela ainda lembra a roupa que eu usava no dia que ela me conheceu. Então, há 36 anos atrás, antes de conhecer a Vera, eu era noivo de uma outra pessoa lá em Manaus, e eu, veja só como naquele momento eu não era evangélico, e foi através da Vera que eu tive um encontro com o Senhor. Eu fui apresentado a Deus, ou ela me apresentou Deus, naquele momento em que eu era uma pessoa realmente que vivia no mundão, né? Então, para vocês terem uma ideia, quando eu conheci Vera, eu já era noivo, e eu enganei durante uns meses tanto a Vera como a minha noiva, para querer ficar aproveitando as duas, né? Veja só que naquele momento, naquela época, já tinha um comportamento muito mundano, realmente, de tal forma que era um comportamento atrapalhado, um comportamento de trapalhão, realmente. Mas aí nós casamos e constituímos a família, e aí nós ficamos juntos casamos na Igreja Batista do Parque 10, em Manaus, foi lá onde eu fui convertido ao Senhor, na Igreja Batista do Parque 10, em Manaus. E ali nós casamos, e durante 22 anos, o nosso casamento se manteve aos troncos e barrancos, com muita dificuldade, mas nós buscamos tentar sustentar esse casamento, essa aliança, durante esse período. E foi um momento de muito sofrimento, principalmente para Vera e para os nossos filhos, porque eu tenho, assim, o entendimento que eu tenho hoje é que quando o homem está realmente no mundo, ele largou aquela condição que ele tinha de um homem que recebeu a salvação em Jesus Cristo e tinha, na verdade, toda a felicidade à sua disposição, mas ele resolve abrir mão daquilo que ele tinha recebido, porque é como o Ricardo falou anteriormente, que a gente prefere querer ser feliz agora, depois de ter envolvido uma pessoa num relacionamento, ter aliançado com ela, mas eu resolvi buscar a minha felicidade pessoal. E por que eu não fiz isso antes? Por que eu resolvi fazer depois que eu constituí família, depois que eu construí um lar com a minha esposa, eu resolvi buscar uma experiência diferente no mundo. Mas o Salmo 1, ele vem falar justamente sobre isso. Quando o salmista ele nos fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo,
As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Já não é assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, nesse relacionamento com os amigos, a gente pode dizer assim, entre aspas, nós deixamos de valorizar aqueles que realmente são os nossos verdadeiros amigos, que é a família, que conhece os nossos sentimentos, que conhece os nossos costumes, que conhece os nossos defeitos e que está ali conosco, sempre nos apoiando, sempre buscando nos fortalecer, principalmente uma pessoa que foi aquela enviada pelo Senhor para poder te mostrar a respeito da salvação em Jesus Cristo, anunciar a salvação para você. Então, eu preferi, na verdade, abrir mão de tudo isso que eu tinha, de tudo isso que o Senhor tinha me dado. A salvação, a família, que é o bem maior, a família que é algo que brilha nos olhos de Deus, que brilha nos olhos do Senhor, mas ainda assim, com todo conhecimento, um pregador da palavra de Deus, né, um auxiliar e dirigente de igrejas na Assembleia de Deus em Manaus e também em Porto Velho, e de outros trabalhos que nós fizemos, que eu também fui envolvido na denominação batista, mas ainda assim eu preferi abrir mão para buscar uma experiência diferente, para buscar uma felicidade, que é uma falsa felicidade, mas eu imaginava que aquela seria realmente a verdadeira felicidade. E aí eu resolvi deixar a família, resolvi abrir mão de toda essa preciosidade que Deus tinha me dado, todo esse enriquecimento que Deus tinha somado para a minha vida, eu resolvi abrir mão de tudo isso, de toda essa riqueza, para poder eu ir buscar algo sem valor no mundo. Então, assim, eu poderia trazer aqui em consideração duas situações em que eu vivi. A situação do insensato e a situação do prudente. Quem é o insensato? O insensato é aquele que não tem um pensamento lógico, é aquele que tem um pensamento débil, é aquele que é insano, como a própria palavra insensato está falando. Aquele que não dá valor às verdadeiras riquezas da vida. Já o prudente é um homem que ouve ao Senhor. O prudente, aqui falando espiritualmente, é um homem que é temente ao Senhor, é um homem que é deixado ser usado pelo Espírito Santo de Deus para poder, em todos os momentos, quando ele vai buscar caminhar num caminho errado, o Espírito Santo está ali sempre disposto a te mostrar por onde você deve, como você deve proceder, o caminho que você deve caminhar, o verdadeiro caminho, e até mesmo mostrar os perigos que estão à frente. Mas ainda assim, eu busquei viver uma vida de insensatez, ao invés de continuar na vida de prudência que era pelo conhecimento da palavra que eu tinha. Então, dessa forma assim, eu resolvi abandonar tudo e deixar o que é mais assim doloroso, na verdade, é que eu fui curtir a minha vida, que eu pensava ser uma vida verdadeira que eu poderia ter para mim. Mas eu não pensei na minha família. E até nisso o insensato também, ele age. Ele não pensa como vai ficar aquelas pessoas que estão envolvidas com ele, ao redor dele, naquele momento, durante todos aqueles anos de vida. E ele não busca saber em que situação que vão ficar, se vão sofrer, se não vão sofrer, se vão passar por dificuldades ou se não vão passar por dificuldades. E dessa forma tem o comportamento do insensato. Então, assim, o prudente, na verdade, ele é aquele até que foge do perigo das ofertas do mundo, das ofertas do inimigo da nossa alma. É assim que deve andar o prudente. Então, queridos, eu não busquei andar por esse lado, caminhar por esse lado.
Na verdade, eu não tinha ainda a percepção da joia, da verdadeira joia que Deus tinha me dado, que Deus tinha me presenteado. E eu vou falar para você aqui que eu poderia fazer assim um comparativo entre a joia e a bijuteria. Eu preferi ir em busca de uma bijuteria que não tem valor nenhum, talvez mostraria uma beleza falsa, enquanto que eu tinha uma verdadeira joia dada por Deus para mim, e eu abri mão dessa joia verdadeira. E Provérbios 31:10, que é uma passagem muito conhecida de todos nós, ele vem falar sobre a mulher virtuosa, sobre o seu valor, que é um valor que excede ao valor da mais fina pedra preciosa, que é o rubi. Então, eu abri mão dessa joia, desse tesouro que Deus tinha me dado, e eu fui em busca de uma bijuteria. Olha só o comparativo que é, e é um comparativo real. Hoje, a pessoa que abre mão de ter a sua esposa ao seu lado, caminhando contigo, somando contigo, ou até mesmo ter um marido ao seu lado, um companheiro verdadeiro, caminhando com você, te fortalecendo, somando contigo, prefere ir em busca de algo sem valor. Bijuteria que daqui a pouco perde o colorido, que daqui a pouco perde o brilho, e, na verdade, o que vai acontecer? Sabe o que pode acontecer? Que será novamente descartada para que aquele lá vá em busca de uma nova experiência. E é dessa forma que nós andamos, aqueles que buscam desviar do caminho verdadeiro, do caminho do Senhor, para poder buscar uma experiência nova. E assim, eu por um tempo, eu resolvi até mesmo... Aí foi quando eu resolvi me afastar da igreja, me afastar literalmente da presença de Deus. E para vocês terem uma ideia, queridos, eu cheguei ao ponto de até declarar a Deus que eu havia me arrependido de tê-lo conhecido. Olha em que situação que eu cheguei. Declarar ao Senhor que eu não queria mais nada com ele, que ele não tinha valor nenhum para mim e que eu havia me arrependido de tê-lo conhecido. Que, na verdade, eu queria era não ter mais nenhum acesso com ele. E eu saí de Rondônia, saí do convívio da minha família, até mesmo dos meus irmãos e das minhas irmãs, e eu fui em busca de viver numa outra cidade. Fui embora para Rio Branco, para o Acre, e em Rio Branco eu busquei viver novamente da maneira como eu tinha. Ali, na verdade, eu já comecei a ter um comportamento diferente, me envolvendo com bebidas, e me envolvi com uma outra pessoa e acabei pedindo o desligamento do meu relacionamento com a Vera, quebrando essa aliança também através do nosso casamento no civil. Eu pedi o divórcio. E aí o divórcio veio, e quando saiu o divórcio, eu resolvi oficializar a minha aliança com a outra pessoa lá. E nesse período aí, tudo aquilo que você pode imaginar que foge à regra da verdadeira felicidade começou a acontecer. Foram tormentos, foram perturbações. De repente, eu caí numa depressão e comecei a ficar doente fisicamente também. Espiritual, eu já estava doente. Já estava doente espiritual e muito forte. Para abandonar a Deus, para declarar ao Senhor que eu não queria mais nada com ele, que eu tinha me arrependido dele. Por aí vocês tiram em que situação espiritual eu cheguei, né? Mas aí veio também as consequências no físico. Eu comecei a ficar doente. Comecei a ter alguns problemas sérios de saúde, chegar ao ponto até mesmo de ter um problema muito grave em que provavelmente não sairia dessa condição.
E aí começou a ter, é lógico que isso com certeza vem a acontecer quando a pessoa busca ter um relacionamento fora do casamento, quando a pessoa busca ter um relacionamento com uma outra que não foi abençoada por Deus para você, aí começa a vir os tormentos da vida, começa a vir as faltas de paz, até a própria paz que você tinha, ela deixou de acontecer, deixou de ter, você perdeu a paz, você perdeu a felicidade, e começou a vir as verdadeiras brigas, muitas brigas, perturbações diariamente, e eu comecei aí, de repente, a buscar uma saída. Então, certa vez, eu lembro bem que eu sonhei que eu estava dentro de um ambiente todo escuro, e aí foi quando eu entendi que eu estava cego, totalmente cego. Surdo eu já estava porque eu não ouvia aqueles que me aconselhavam. Um conselho para que eu não deixasse minha casa, para que eu não deixasse minha família. Isso aí, a surdez já aconteceu mesmo. Até a própria a Vera falava muito, a Vera sempre foi de buscar não é confrontar, mas assim, de buscar realmente como diria a palavra assim, que você... exatamente, me alertar para o comportamento que eu tinha, porque a Vera tinha todo o entendimento do meu comportamento. Queridos, eu estudei economia na Uni, aqui em Rondônia, na Universidade Federal de Rondônia, e ali na universidade, pelo amor de Deus, ali começou a perdição total. Foi quando começou realmente a decadência dentro da universidade. E a Vera sentia tudo isso. A Vera sonhava isso. A Vera sentia. Ela sabia quando eu estava aprontando. Ela sabia quando eu estava realmente totalmente fora do prumo, fora do caminho que eu deveria estar. Então, a Vera percebia essas coisas. Aí, quando eu sonhei, e aí foi quando realmente Deus começou a tocar em mim, quando eu sonhei que eu me deparei dentro de um ambiente totalmente escuro, e eu levantava para poder tentar encontrar a saída, e eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia, eu tateava toda a parede e não conseguia enxergar um local, uma porta para que eu pudesse abrir para sair. Sabe por quê? Porque, primeiro, que eu estava na mão do inimigo. Primeiro, que eu estava totalmente fora da comunhão com Deus. Então, não, ali dentro daquele quarto escuro, em total treva, quem é que estava comigo? No meu entendimento, era o próprio inimigo. Ele iria abrir a porta para mim? Jamais. Então, eu não conseguia encontrar saída. E aí eu acordei e resolvi um dia ir em busca de uma igreja, lá em Rio Branco. E aí eu comecei a ir naquela igreja, aí tinha reuniões, tinha vigílias. E certa vez, eu lembro muito bem que uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, nem na própria igreja, eu estava numa vigília, e aí aquela pessoa chegou comigo e tocou em mim e disse bem assim: meu irmão, Deus te fala que está na hora de você voltar para casa. Está na hora de você voltar para Ele. Aí eu tive o entendimento de que eu era um pródigo. Conforme lá em Lucas, capítulo 15, vem falar sobre o filho pródigo. Então eu tive esse entendimento, que eu era um pródigo, que eu tinha abandonado todas as riquezas que eu tinha, que o pai tinha me dado, eu tinha levado comigo, e durante essas minhas andanças pelo mundo, por essa vida mundana que eu resolvi viver, eu perdi todas essas riquezas: família, saúde, emprego e paz. E aí, quando realmente eu perdi tudo, eu comecei a sentir falta. E foi justamente quando o Senhor
através daquela pessoa, falou para mim: está na hora de você voltar para casa. A primeira casa que eu deveria voltar era para os braços do Senhor, para a casa do Pai. Era voltar à minha comunhão com Ele. Porque, como eu falei logo no início, quando nós entramos, e lá em Hebreus ele nos fala que ainda que nós tentamos abandonar a Deus, mas Deus não nos abandona jamais. Deus não desiste da gente em nenhum momento, por mais que a gente tente, mas o Senhor não desiste de nós em nenhum momento. E aí, nesse momento, queridos, eu comecei a voltar a manter contato com a minha casa, com meu filho, com a Vera, e a gente começou a ter contatos através de telefone, às vezes através naquela época era o Orkut, né? Orkut, acho que era o Orkut, né? E a gente mandava mensagem do dia: o que aconteceu? Lá em Rio Branco, a pessoa descobriu que eu estava mantendo contato com a Vera. Aí a situação piorou, ao ponto de eu ser ameaçado de morte. Sabe? Ao ponto de eu ser ameaçado de morte por envenenamento. Eu conto isso porque, como faz parte do testemunho, é um relato de tudo o que aconteceu nesse período aí. Então, mesmo assim, eu comecei a manter contato. Como eu trabalhava numa empresa em que eu precisava viajar para Porto Velho, para Rondônia, então eu fazia constantemente viagens para Rondônia. Então, um certo dia, o meu filho, o José, eu conversando com ele, ele me convidou, ele disse assim: pai, vem almoçar com a gente, almoçar ou jantar, não lembro bem, mas almoçar. Hã? Almoço. Vem almoçar com a gente. Aí eu tomei um susto, eu disse: meu Deus, a situação em que eu estou, e eu não sei nem se eu seria bem recebido pela Vera, né, e pela Carol também, a nossa filha, mas pelo José, eu sei que o José estava sempre ali querendo trazer o pai também, ajudar a que o pai retornasse tudinho. Então, ele lançou esse convite para mim. E eu, para poder fazer a vontade do filho, eu resolvi aceitar. E aí, quando eu entrei aonde eles estavam morando, aí foi uma situação que eu até gostaria que a Vera agora tomasse um pouco da palavra aí e também falasse alguma coisa a respeito. Ele estava doente, muito doente. E ele não tinha se dado conta de quão grave era o estado dele. E quando eu o vi, eu senti tanta compaixão daquele homem. Eu pedi para ele sentar, conversamos, eu preparei um almoço para ele, ele almoçou e foi embora. Sabe o que é interessante de tudo isso? É que foi Deus quem quebrou o nosso casamento. Porque ele contou o lado dele, mas também tem o outro lado, né? Uma aliança tem dois lados. Eu nasci e me criei no Evangelho, filha de pastor, e eu sempre amei a Deus acima de qualquer coisa. E eu amava estar nas nuvens. Eu amava ter o contato direto com Deus. E eu vivia a minha vida inteira assim. Eu vivia mais no céu do que na terra. E eu tive muitas experiências maravilhosas com Deus. E eu queria muito que o meu esposo tivesse essas experiências. Então, quando ele saía, eu corria para fazer o almoço, porque eu queria estar com Deus. E eu ia para os pés do Senhor. Eu era aquela mulher que jejuava, todos os jejuns da Bíblia eu jejuava.
Eu vivia de oração, eu vivia de louvor. Dia de sábado, eu começava a louvar 8 da manhã e eu terminava de louvar às 8 horas da noite. E eu estava esquecendo da minha família. Eu estava amando mais a Deus e não estava amando a minha família. Porque não é esse o mandamento de Deus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não sabia, eu não amava o meu próximo como a mim mesmo. Sabe, amados? Porque eu não me amava. Eu amava a Deus. E um dia o Senhor falou assim para mim. Ele disse, a mulher casada cuida de como agradar o seu marido e a solteira das coisas de Deus. Então, eu, dentro do meu casamento, eu era uma mulher solteira, cuidando das coisas de Deus. Eu fazia o almoço, eu cuidava da minha casa, eu cuidava de tudo. Mas eu preferia estar aos pés do Senhor. E até um dia que eu fazendo tudo isso, achando que eu estava certa. Por quê? Porque eu estava fazendo tudo para Deus. Mas Deus não queria que eu fizesse tudo para Ele. Ele queria que eu o amasse acima de tudo, mas que eu amasse a minha família. E todas as experiências que eu vivia, que eu queria compartilhar com ele não tinha maturidade para administrar, para absorver tudo aquilo. Eu cheguei no nível de ter visões abertas com Deus. Esse homem saía e eu via ele durante toda a viagem, todo o trajeto dele, com quem ele ia, com quem ele dormia. Quando ele chegava, eu dizia para ele, depois de ter feito o jantar dele, depois de ter banhado ele, quando ele entrava no quarto, eu dizia, você me traiu. E ele só baixava a cabeça. E ali eu relatava todo o sono. Porque bastava eu dormir do lado que ele dormia na cama. E eu, como tinha uma experiência espiritual muito forte com Deus, durante toda a minha vida, eu conseguia ter essas visões abertas. E até que um dia o Senhor me chamou e disse assim, você é rebelde. Você se vestiu com uma vestidura de rebeldia. E eu disse, Senhor, quando que eu fiz isso? Quando ele disse, tu não cuida do teu marido nem dos teus filhos como eu quero que você faça. Você vive como uma solteira. Por que então você casou? Naquele dia, eu estava sozinha em casa. Eu disse, Senhor, a partir de hoje, eu quero que o Senhor apague da minha mente tudo aquilo que eu aprendi durante todos esses anos. E faça de mim uma criança. E me ensine novamente da forma que eu devo andar. Eu fechei os olhos, fiz essa oração de joelho no centro da sala da minha casa. E quando eu levantei, amados, eu não conseguia ler um versículo da Bíblia. Eu não entendia nada. E aquilo me assustou. E uma coisa Deus falou. Durante 1 ano, tu vais ficar calada e tu vais só ouvir. Eu te ensinarei e te mostrarei todas as coisas que tu precisa aprender, inclusive ser esposa. Porque eu não sabia ser uma esposa. Eu achava que fazer uma comida gostosa, que limpar uma casa, que deixar tudo arrumado, que cuidar da roupa, isso era ser esposa. Não. Ser esposa é olhar para o seu marido e saber o que ele pensa, o que ele está sentindo, quais são as necessidades dele, o que está passando com ele, os problemas que ele está vivendo no trabalho, e ser realmente uma pessoa cúmplice dele. E eu não estava fazendo isso. Então eu disse, Senhor, pois eu quero aprender.
E durante 1 ano eu fiquei dentro de casa. Eu não saía para lugar nenhum. Ele ia trabalhar, as crianças iam para a escola e eu ficava em casa. E quando eu terminava de ser a esposa, eu corria lá para a Bíblia e o Senhor começava a me ensinar. E Deus me mostrou tudo o que ia acontecer dentro de um tempo. Porque ele falava assim para mim: eu vou cortar a árvore. E eu dizia: Senhor, em nome de Jesus, não faça isso. Deixa eu regar mais um pouco. Deixa eu adubar essa árvore. Ele vai dar fruto. E aí eu passava aquele ano todinho chorando, orando, intercedendo por esse homem. Passava-se 1 ano, o Senhor dizia: eu vou cortar a árvore. Dentro de 1 tempo e 2 tempos eu vou cortar a árvore. Nós temos uma passagem bíblica aqui em Lucas 13, que diz assim, a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupe inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, manda cortar. Quando completaram-se os 3 anos, o Senhor cortou a árvore. E quando o Senhor cortou a árvore, eu sabia que tinha sido ele que tinha quebrado, derrubado aquela casa. E quando o Senhor cortou e não arrancou, porque se você arranca uma árvore, ela morre e não tem como nascer de novo. Mas quando ela é cortada, ao cheiro das águas, ela vai brotar. E o Senhor me disse isso lá em Jó, no capítulo 14. Ele disse assim, ele dizia para mim: não se preocupe, eu vou levar ele para um ermo deserto, mas lá eu vou cuidar dele. O que cabe a ti é, se tu quiseres interceder por ele, intercede. Levanta-te por cabeça da tua casa agora e intercede. Mas Deus nunca me disse que ele ia voltar. O Senhor disse assim: levanta-te por intercessora da tua casa e espera por mim, porque eu virei a ti. Eu nunca esperei esse homem voltar. Eu esperava ardentemente pelo Senhor. E como você falou, Ricardo, tinha dia que eu dizia assim: Deus, mata logo ele para o Senhor vir logo, porque eu já estou cansada de esperar. Certo dia, eu vinha voltando de Fortaleza e o pastor da igreja Aliança com Deus, lá em Manaus, disse assim para mim: desça, eu preciso que você desça em Manaus, pregue no domingo à noite e na segunda-feira a gente leva você para o aeroporto para você ir para Porto Velho. E eu desci, fui para a casa dele e lá o genro dele tinha composto uma canção. E ele disse assim para mim: eu compus essa canção, mas eu não consigo gravar essa canção. E ele disse assim: você quer ouvir? Eu disse: quero. E ele tocou aquela canção, e a canção dizia: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e bendirei a ti, em todo o tempo te renderei graças. E a canção é muito bonita. E quando ele me fez ouvir aquela canção, o Senhor memorizou, colocou aquela música na minha mente, e o pastor olhou para mim e disse assim: a irmã consegue cantar essa música hoje? Eu disse: consigo. E eu fui para a igreja. Quando eu terminei de pregar naquela noite, cantei a canção, quando eu terminei de pregar, uma mulher sobe e diz assim, um pacote grande ela trouxe nas mãos, ela disse: olha, Deus tem um presente para lhe dar. E eu disse: um presente de Deus é uma bênção, né? Aí eu disse: eu vou levar lá na casa do pastor, eu vou abrir. Ela disse: não, você precisa abrir hoje, agora, porque eu tenho que lhe explicar. Quando eu abri aquele pacote, irmãos, tinham 4 toalhas de rosto e um perfume número 8.
Quando eu abri, que eu vi aquelas 4 toalhas de rosto, eu disse assim, 4 anos de choro? Por que eu vou chorar por 4 anos? Aí ela olhou para mim, ela disse, eu ia lhe dar o número 7, mas Deus disse que é 8. Eu disse, 8 anos de espera? Por que eu tenho que esperar? Será que eu vou ter câncer? Será que Deus vai levar... eu vou esperar 8 anos para Deus me curar? Ela disse assim, você já compreendeu tudo. E foi embora. Peguei o avião, cheguei em Porto Velho, olhei para ele e disse, aconteceu assim, assim, assim. E ele já estava preparado para ir embora. E eu não sabia. Algumas semanas depois, 3 horas da madrugada, ele me acorda e diz assim, estou te deixando, estou apaixonado por outra e vou viver com ela. Por 40 dias, eu não comi, eu só bebi água. E eu chorei 4 anos. E quando aquelas toalhas acabaram, cessaram-se o pranto. E eu aguardei este homem se arrepender por 8 anos. E nesses 8 anos, o Senhor me disse para eu estudar. Vá estudar. E eu disse assim, meu Deus, então Deus vai me levar para pregar. Então, peguei todas as bíblias de estudo, coloquei em cima da mesa e comecei a estudar. Minha filha chegou do trabalho e disse assim, o que você está fazendo, mãe? Eu disse, filha, o Senhor disse assim, tudo aquilo que outrora foi escrito para o teu ensino. O Senhor está mandando eu estudar. Ela disse, mãe, o Senhor está mandando você ir para a faculdade. Vá fazer algo de importante na sua vida. Porque haviam mais 4 anos de espera. E eu fui para a faculdade. E eu me formei em terapeuta ocupacional. E quando ele retornou, eu já não era mais aquela mulher do passado. Eu era uma nova mulher, que tinha aprendido a ser esposa, mas que amava, continuava amando a Deus acima de tudo, mas agora tinha aprendido a me amar e a amar o meu próximo como a mim mesma. E aqui começa a restauração. Porque esse primeiro processo, amados, foi para o arrependimento, foi para o ensinamento, foi para a confissão de pecados, foi para o reconhecimento dos erros, das falhas, porque eu não posso dizer que ele errou sozinho. Eu tive uma parcela de culpa nesse erro. Então, você, mulher, que não está sendo esposa, tem uma parcela de culpa no seu relacionamento, que eu não sei como deve estar. Depois dos 8 anos, começou, então, o processo de cura e de restauração. Porque quando ele pediu para voltar, amadas, ele não pediu para voltar para mim, ele não pediu para voltar para a esposa, ele pediu para voltar para o ninho, para casa. Ele disse, chorando no telefone, ele disse, eu quero lhe pedir para você deixar eu voltar, para eu morrer perto dos meus filhos, porque eu estou muito doente. E eu disse, fala aqui com seu filho. Ele ficou 1h30 falando com o filho. Quando o filho terminou, olhou para mim e disse assim, mãe, você lembra quando eu completei 25 anos? Eu disse, lembro. Nós oramos com a boca no pó. Ele disse, foi. E você disse para mim que eu pedisse algo que eu nunca tinha pedido de Deus. Você lembra? Eu disse, lembro. Eu disse, o que foi que você pediu? Ele disse, mãe, naquele dia eu pedi. Eu disse, Senhor, eu nunca te pedi algo que o Senhor nunca pode me dar. Mas eu quero lhe pedir que o Senhor traga meu pai de volta como presente dos meus 25 anos. Quando ele falou isso, eu disse, filho, é muito difícil o que você está me pedindo. Ele disse, não, mãe. Eu sei que você quer que ele volte. Eu disse, então, o que a gente vai fazer? Ele disse, nós vamos embora agora mesmo para Porto Velho, vamos arrumar nossas coisas, vamos embora para Porto Velho e vamos buscar o papai. Porque aquele homem é um homem muito bom. Ele sempre foi um bom marido, ele sempre foi um bom pai, ele sempre foi um homem que amou e respeitou os pais e honrou os pais. Ele só tinha uma fraqueza.
que eu tenho certeza, Deus vai curar. E Deus curou. Mas houve um processo, tá, amadas e amados? 6 anos. Quando ele estava lá no Acre, Deus falou para ele que eu ia tirar a lama dele. E realmente, ele voltou muito sujo. Ele voltou com as impressões digitais da outra pessoa. Ele era outro homem que eu não conhecia. Os hábitos e costumes dele eram totalmente diferentes daquele homem, daquele marido que eu conhecia. E ele veio e nós começamos a fazer o processo de limpeza, tratá-lo com muito amor, com respeito, consideração, dando a ele a honra que ele tinha, porque Deus dá a honra ao marido, ele é o cabeça da casa. E não importava o que ele tinha feito, ele tinha se arrependido. E nós tínhamos perdoado. Então, isso tem que realmente valer 100%. Não existe perdão de 50%. Ou você perdoa 100%, ou você não perdoou. Ou você ama 100%, ou você não ama. E foi o que nós decidimos fazer. Perdoar e amar. E se eu tenho falhado, é porque nós somos falhos. Mas hoje mesmo, eu estava na clínica, e eu tinha alguns pacientes à tarde, e ele me ligou, ele disse assim, amor, eu cozinho para a semana toda, mas a comida acabou. Ele disse, amor, só tem costela, eu não sei fazer costela. Eu falei para ele, coloca aí na pia, que eu estou desmarcando agora os pacientes, e eu vou para casa cuidar do meu marido, e do meu filho, e do meu netinho. Vim para casa com alegria no coração. Fiz o almoço, comemos junto. E isso, para mim, foi a melhor decisão que eu tomei hoje. Abrir mão dos pacientes, abrir mão de alguns valores que entram, mas que não fazem falta. Quando você tem que suprir a necessidade do seu marido, quando você precisa suprir a necessidade da sua família. Entenda isso. Hoje eu aprendi a ser uma esposa. Hoje eu aprendi a ser mãe e estou aprendendo a ser vó. Né? Tudo porque, no momento que aconteceu a separação e o divórcio, em nenhum momento eu fiz aquilo que eu achava que eu deveria fazer. Em nenhum momento eu fiz aquilo que eu achava que tinha o direito de fazer. Pelo contrário. Eu disse sim para Deus quando Deus me chamou para interceder. E tudo que eu fazia, meus amados, era baseado na palavra de Deus. Quando Deus me mandava cantar, porque a intercessão é dele, é da forma dele, é como ele estabeleceu. Eu sou apenas o veículo dessa restauração. E ele me dizia, quando ele dizia para cantar, eu cantava. Quando ele dizia para orar, eu orava. Quando ele dizia, põe a boca no pó, eu colocava. Quando ele dizia, agora arrebenta as correntes, porque ele está todo acorrentado, eu ia lá e fazia a intercessão de guerra. Nesse processo, Deus me deu 3 armas poderosas, que hoje nós usamos, né, meu amor? Nós usamos a palavra de Deus, nós usamos a oração e nós usamos a adoração. 3 armas de guerra, que não tem inimigo que subsista. E a vitória é do Senhor. Porque você, lembre-se, a vitória não é sua, você foi apenas o veículo e o meio pelo qual o Senhor agiu. Então, a glória é do Senhor, e nós estamos aqui para glorificar o seu nome, porque esse foi o propósito para o qual Deus nos chamou, nos preparou e nos levou para essa experiência. Mas eu quero deixar aqui um versículo que diz assim, tomara que eu não tenha perdido, mas é um versículo muito interessante de 1 Pedro aqui. Por que Deus faz isso conosco?
Tem necessidade de Deus fazer isso conosco? Olha só o que diz aqui em 1 Pedro 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha aí. É por ele, foi ele, é por ele, é dele, por ele, que são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele toda glória eternamente. Amém. Deus tem um propósito na sua vida, nesse seu relacionamento. É que você glorifique o nome de Deus. A restauração de um casamento é para glorificar o nome do nosso Deus. Não é para glorificar o seu nome. Não é para dizer que você é uma mulher guerreira. Guerreiro é o Senhor. Nós somos vasos usados em suas mãos para edificar outras famílias, para testemunhar, para que você entenda que há um processo a seguir. E Deus vai te ensinar, Ele vai ensinar o caminho. Muitas mulheres têm desistido desta batalha. Ela não é fácil, ela é árdua. Mas se você conhece o seu Deus, você sabe que a vitória é certa. Mas se você seguir as orientações que Deus vai te dar, e Ele vai te falar na palavra, Ele vai te falar em sonhos, Ele vai te mostrar nos elementos mais naturais da vida. Ele vai usar pessoas para te falar. E você vai conseguir chegar lá. Eu quero dizer para você uma coisa, mulheres. Nós somos privilegiadas por ser amadas por Deus. Por ser chamadas por Ele. Para ser testemunha da sua graça e do seu amor e da sua misericórdia. O perdão não beneficia aquele que pediu, beneficia aquele que perdoa. E se você tem dificuldade de perdoar, começa a pedir ao Senhor para trabalhar isso no teu coração, na tua vida, porque você vai ser beneficiado. Hoje, quando eu estou lá no meu trabalho, que a minha agenda já está ficando fraquinha, eu digo, Senhor, manda meus pacientes, mas manda aqueles que precisam ouvir a tua palavra. Manda aqueles que estão sedentos para ouvir de ti. Porque eu estou querendo falar do teu amor e da tua graça, e eu já não estou mais me contendo dentro de mim. E o Senhor tem mandado pessoas que realmente estão necessitadas, pessoas cheias de dor, pessoas cheias de dúvida, pessoas com suas vidas destruídas, seus casamentos destruídos, suas famílias por um fio. E ali eu tenho podido glorificar o nome do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, não é o salário daquela clínica que me sustenta, é o Senhor que me sustenta. É Ele que está mandando para mim pacientes que precisam ouvir a palavra de Deus, e o Senhor vai me abençoando e vai nos abençoando. Nós recuperamos tudo, né, meu amor? Graças a Deus. Amados, nós ficamos falidos como pessoa, economicamente, e o Senhor restaurou não só o nosso casamento, mas Ele restaurou o relacionamento com os filhos. Ele restaurou o relacionamento com a família dele, que rejeitou ele. Restaurou as nossas finanças e nos tem colocado em pasto verdejante. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e queridas, então, nós buscamos, assim, andar por conta própria e buscar viver uma vida com a nossa própria força, tentar viver da nossa maneira,
E é aí onde entra a cegueira espiritual, onde entra a surdez espiritual. Isaías, capítulo 35, versículos 4 e 5, ele fala assim: dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Sabe que a cada ordenança de Deus, a cada um comando que Deus dá para você, ele sempre ele vem ali seguido de uma promessa de bênçãos. Você lembra o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Para que a gente não cesse, para que a gente não pare de buscar a Deus, de orar, de interceder, de clamar, de pedir ao Senhor. 2 Crônicas 7, 14 fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, aí ele vem com a promessa de bênçãos. Eu o ouvirei, então, dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos primeiro agir com o reconhecimento do erro, o reconhecimento da falta, o reconhecimento do pecado, o reconhecimento de que o meu comportamento está entristecendo ao Senhor, está enfraquecendo o meu relacionamento com Deus, está quebrando a minha comunhão com o Senhor. E aí a promessa do Senhor é de nos abençoar. Queridos, nós precisamos ter uma ideia da dimensão que é uma terra sarada pelo Senhor. Nós, quando estamos no mundo, nós vivemos numa terra doente. É uma vida totalmente doente. Mas quando nós entendemos realmente aquilo que Deus quer para nós, e quando nós valorizamos o maior presente que Deus pode dar para nós, que é a nossa salvação, então aí é onde entra o arrependimento no entendimento da pessoa que está em pecado, que está vivendo uma vida errada. Reconhece o senhorio de Deus e confessa a ele o seu erro. Aí Deus abençoa. Deus começa a sarar. Aqueles problemas de saúde que eu tinha cessaram, acabaram. Aquilo, como a Vera testemunhou aqui, problemas financeiros, queridos. Você sabe o que é você dever para tanta gente, para tanta pessoa, para lojas e não ter como pagar? Você não ter dinheiro para colocar um litro de combustível no carro para poder ir para a igreja e nem comprar a passagem de ônibus. Não ter o que comer. Você não ter o que comer. E, de repente, Deus começa a mandar, começa a fazer o conserto, começa a abençoar. E aí chegam as bênçãos. E a bênção principal para nós foi a restauração da aliança. Quando no mês passado, foi no início de agosto, não é, meu amor? Julho, né? Quando em julho o Senhor nos abençoou com a nossa renovação de aliança na igreja, e nós tivemos o nosso casamento novamente restaurado. E hoje, graças a Deus, nós estamos casados. E eu lhe digo uma coisa: quando Deus está no meio do relacionamento, é difícil que essa aliança seja quebrada, porque uma aliança de 3 dobras, a terceira dobra é a presença do Senhor no casamento, no relacionamento, no lar, na família. Quando há uma aliança de 3 dobras, dificilmente ela se quebra. E graças a Deus, Deus nos restaurou. Deus restaurou o lar, restaurou a família, restaurou o casamento, restaurou a saúde. E uma coisa que eu amo demais é anunciar a palavra de Deus, é pregar a palavra do Senhor. E aí Deus
novamente também me deu essa condição, essa oportunidade, restaurou a condição do pregador. E graças a Deus eu tenho anunciado a palavra por onde eu ando, por onde eu vou. Quando há um convite das igrejas, também vou lá, a gente não pode negar. E nós estamos aí, graças a Deus, para testemunhar daquilo que Deus tem feito por nós. E, amada, Deus tem nos abençoado. Entendo uma Mas, coisa. irmão Arquimedes, deixa eu perguntar uma coisa. Mas você estava muito feliz e você ia ser pastor lá em Manaus, não era, irmã Vera? Conta aí como era esse negócio que ele ia ser levantado a pastor. Foi interessante isso. Porque estava tudo muito bem, né? Ele estava feliz, né? Ele estava feliz, né? E ele estava casado, feliz, e o pastor da igreja lá no Acre o amava, né? Assim, o amou, porque ele é um homem apaixonante. Não é porque é meu marido, mas ele é um homem apaixonante. E aquele pastor o amou. Eu já estou apaixonado por ele, irmão. Eu já estou apaixonado por ele. E aquele pastor o amou. E o pastor chegou com ele e falou, olha, Arquimedes, eu vou para um congresso em Manaus, e quando eu retornar, nós vamos ver a sua situação para lhe levantar pastor no ministério. Amados, aquele homem foi vivo, mas não voltou vivo. Ele faleceu no congresso. Ele retornou num caixão para ser sepultado. Nunca, nunca, nunca ninguém vai impedir a obra de Deus. Quando Deus quer restaurar, nada, nada pode impedir. Nada se levante contra isso. Não estou aqui dizendo que o Senhor matou aquele homem, mas a morte daquele homem impediu desse homem achar que estava tudo certo na vida dele lá no Acre. Que ele não precisava voltar. Porque outros pastores já haviam falado para ele que ele estava tudo bem, ele e Deus. Estava tudo bem, a nova família. Mas Deus não achava isso. Mas Deus não queria isso. Porque havia um propósito. Deus quebra, Deus restaura. Hoje nós moramos no bairro Olaria. Estamos na Olaria. O ministério é outro. E eu sei o meu lugar nesse ministério agora. O meu marido é o pregador, porque antes quem pregava era ele. Hoje ele é o pregador e eu sou a intercessora dele. A intercessora do ministério dele. E enquanto ele prega, eu canto. Enquanto ele prega, eu oro. Enquanto o Senhor usa esse homem, eu estou na luta por ele. Sabe por quê? Porque eu sou a esposa dele. Porque Deus restaurou esse casamento para a glória dele. Irmão Ricardo, e os demais irmãos e irmãs, Provérbios é muito claro quando ele nos diz que muitos são os projetos do homem para a sua vida. Mas os planos e o projeto de Deus é que há de prevalecer. O homem pode tentar de todas as formas mudar aquilo que Deus tem traçado, que Deus tem planejado, que Deus tem projetado para a sua vida. Mas o projeto de Deus é que permanece e é para ser cumprido. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Nós precisamos, todas as vezes que nós formos assim, não é uma questão de viver uma vida totalmente sem liberdade, muito pelo contrário, isso aí é liberdade de poder você buscar a Deus, de poder você fortalecer essa comunhão com o Senhor, de tal forma em que se você tem algo a fazer, é uma viagem, ou é um projeto, apresente primeiro a Deus. Se você sente que algo está enfraquecido, e eu confio, eu acredito muito na presença do Espírito Santo na nossa vida. Jesus,
não nos enganou quando ele disse que ele iria para junto do Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Consolador, o Auxiliador, o Orientador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, em nenhum momento, ele deixa você tomar um passo errado, sem que você seja avisado. Então, se nós vamos cometer um erro, pode ter certeza que antes do ato, antes de cumprir com o erro, antes de cometer o erro, o Espírito Santo está ali lhe mostrando, não é por aí, não é esse o caminho, não é essa a forma de você agir. Olha o que você está vendo, olha o que você está falando, olha o que você está ouvindo, olha o que você está lendo. O Espírito Santo está aí para isso. Nós não estamos sós, nós não estamos abandonados. O Senhor está presente na nossa vida todos os dias. Nós erramos porque nós queremos. Mas o bom é que nós estejamos, como Isaías fala, com os nossos ouvidos aguçados para ouvir a voz do Senhor, com os nossos olhos abertos para poder entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mente limpa, coração transformado. É a necessidade do homem para ter uma vida digna diante de Deus e para ter uma vida feliz. A felicidade, ela vem do Senhor, ela não vem do mundo. O mundo é pura fantasia, é algo temporário. Isso nós estamos acostumados a ouvir direto. Mas a felicidade é aquilo que Deus tem para nos dar. Eu dou graças a Deus. Estou muito feliz de poder estar participando com vocês desse momento, que é um momento assim, para mim, que tem um valor imensurável também. E eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Então, deixa eu complicar a sua vida. Que sua vida foi fácil, eu vou complicar ela agora. Aí, né? Conta aí pra gente como você achou aquela mulher, né, que você se apaixonou, o amor da sua vida. E depois, como foi um pouquinho a vida e você descobriu que não era felicidade de verdade, porque as mulheres pensam muito, meu irmão, né? As mulheres, que é a nossa maioria. Em média, 80% das pessoas que lutam são mulheres. E elas pensam, meu marido está com outra mulher e está feliz, não tem jeito. Então, eu gostaria que o irmão dissesse, olha, como eu encontrei essa mulher, como eu achei que era o amor da minha vida, que eu não amava mais a Vera, e como você descobriu que não amava aquela mulher, e o amor da sua vida é essa mulher aí. Se você pensava na Vera, coisas desse tipo, essa mulher ficar animada, que tá tudo doido dentro dos quartos agora, ouvindo essa live, tudo batendo na cabeça, doido para descobrir isso. Ricardo, eu tenho uma resposta para você realmente. Sabe qual é a resposta? O que o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa vida, nos oferece que é duradouro? O que o inimigo da nossa alma, ele nos oferece de tal forma em que daqui a pouco o brilho não acaba? Você lembra que eu falei a respeito da joia verdadeira e da bijuteria? Justamente, a bijuteria acabou o brilho, Ricardo. A bijuteria perdeu o brilho. Como você conheceu? Pois é. Como eu conheci ela? Sim, como foi o processo de você conhecer? Foi no meu trabalho. Não era o amor da sua vida? Você deixou a Vera pelo amor da sua vida, né? O que eu pensava que era o amor da minha vida. Você deixou a Vera pelo amor da sua vida. Isso. O que eu pensava que era o amor da minha vida, mas na verdade não era. Na verdade, aqui, eu pensava que era a joia preciosa. Sabe? Eu gosto muito de tocar nesse ponto, entre a joia verdadeira e a bijuteria. Então eu pensava que ela era a joia verdadeira. Na verdade, era a bijuteria. E um dia perdeu o brilho, Ricardo. Um dia perdeu o brilho e, de repente, caiu a máscara e mostrou realmente o que era. Era uma verdadeira joia sem valor nenhum, uma bijuteria. Ricardo, eu vou responder para você como foi que tudo aconteceu. O trabalho, a internet, o celular. 3 coisas que hoje está destruindo os relacionamentos. Por incrível que pareça.
aquela mulher que trabalha com o seu marido todo dia, aquele homem que trabalha com a sua esposa todo dia, que diz palavras lindas que ela gostaria de ouvir de você e não ouve, que diz, que fala, que vê em você o que não vê no marido, que manda, que quando fala no telefone é: boa tarde, meu querido. Oi, meu amor, tudo bem com você? Por que que uma colega de trabalho fala assim com o meu marido? Que intimidade eles têm para falar assim? Por que que o meu marido tem que dizer um beijo para uma colega de trabalho? Oi, tá, querida, um beijo. Por quê? Eu sou a querida. A esposa é a querida. O beijo é para a esposa. E não para a colega de trabalho. Então, tenham muito cuidado, gente. A comunicação desvia a audição, desvia o olhar. E lhe prejudica lá na frente. Porque aquela pessoa que está do outro lado, ela não te ama. Mas ela pode passar a lhe amar. Aquela pessoa que convive com você diariamente ali no local de trabalho, ela pode ser despertada por um olhar quando você se veste de uma forma indecente. Quando você não está com uma roupa apropriada para o trabalho. Então, eu preciso ter muito cuidado quando eu saio para ir para o meu trabalho. Como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho. Porque eu posso estar abrindo um abismo para mim e para ele. E foi isso que aconteceu. Esse abismo foi por causa do trabalho. Quando o marido, uma coisa aqui que eu quero deixar para as mulheres, tá? Nunca deixe de beijar na boca do seu marido. Porque o beijo na boca, ele acende a chama da paixão. Isso é o quê, Vera? Isso é bíblico? Não, isso é cientificamente. Eu estou falando de ciência agora. Quando você para de beijar na boca, marido, você parou de beijar na boca da sua esposa, você está apagando a paixão. Quando o seu marido lhe beijar na testa, o ósculo santo, ele está dizendo: sou teu amigo, mas não estou mais interessada em ser seu marido. Quando ele nem te beija mais, significa que nem amigo seu ele está disposto. E isso serve para o homem e para a mulher. Então, não deixa de beijar o teu marido. Não deixe de beijar a sua esposa. Porque a chama da paixão tem que ser acesa todos os dias. E o amor, ele tem 3 etapas. Entenda uma coisa. O primeiro é o amor do toque, é o amor eros, a chama, a paixão. Depois vem o filia, quando vocês estão tão amigos, que querem estar juntos, que querem sair juntos, que querem comer juntos, que querem estar o tempo todo juntos. Mas o que sustenta a relação, meus amados e minhas amadas, é o ágape. É o verdadeiro amor, que não suspeita mal, que tudo sofre, tudo espera. É esse o amor que vai sustentar o seu casamento. E, geralmente, os maridos, os homens, eles chegam até o amor eros, e quando o amor eros esfria, eles querem voltar para um outro relacionamento, porque eles querem o amor eros. Não sabe eles que o amor não acabou. O amor agora cresceu. Agora é o filia. Vocês agora, além de amantes, são amigos. E quando você passa do amor filia para o amor eros, vocês são marido e mulher. Para sempre. Porque é o eros, é o amor ágape, desculpe, é o ágape que sustenta toda a relação, todo o casamento. Sabe por quê? Porque se o meu marido não amar Jesus, ele nunca vai me amar. Se eu não amar Jesus, ele nunca vai me amar. Então, o cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. Eu quero deixar
esse recado para você, mulher, para você, marido, que deixou de beijar sua esposa. Eu lembro, eu estou lembrando agora aqui de uma ação, algo que eu nunca tinha feito na minha vida. Durante todo esse tempo que eu conheço a Vera, e a Vera aniversariou agora no dia 18 de março passado, e aí, de repente, eu resolvi causar uma surpresa para ela. Sabe? Uma coisa assim que eu nunca fiz na minha vida, aquilo deu um start assim e deu vontade de fazer. Então, busque fazer algo diferente no seu relacionamento. Assim, as mulheres gostam muito de ouvir e os homens gostam muito de olhar. Tem que ter cuidado com os ouvidos e cuidado com os olhares. Mas sussurre no ouvido da sua esposa que você a ama e se mostre para o seu marido, para ele ver como realmente você é bela. E faça algo diferente. Algo assim que você nunca fez e que parece ser loucura. No dia 18 de março passado, caiu acho que foi uma quarta-feira, se eu não me engano, mas foi durante a semana, um dia de semana, a Vera estava trabalhando na clínica. Aí eu resolvi contratar um músico. Esqueci o nome dele. Ricardo. É o Ricardo, Ele toca violino. Eu contratei o Ricardo para que ele fosse fazer uma homenagem para a Vera lá na Fisiotrate, lá na clínica onde ela trabalha. E aí eu havia combinado no dia anterior com o gerente da clínica, né? Cheguei com ele e disse que eu precisava de um apoio dele para uma situação e tal, eu expliquei para ele, ele achou assim sensacional, ele disse, pode mandar vir que aqui eu ajudo o rapaz. E aí foi lá, mandei ele levar um buquê, eu comprei um buquê de flores para o rapaz e ele levou o buquê de flores, na hora ele falou, chocolate, deu uma caixa de chocolate. Aí eu fiz essa homenagem para a Vera lá, e foi gravado. Foi gravado. E ele cantou para mim uma música que eu sempre canto para ele no telefone. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E foi muito lindo, foi realmente apaixonante. As pessoas acham assim que... amor mesmo. As pessoas acham assim, Ricardo, que essas coisas, isso aí só duram nos primeiros 2 anos, nos primeiros 3 anos de casamento, que nada, a gente precisa alimentar isso dia após dia, a cada dia, para que o casamento seja fortalecido. Algo que é muito importante num relacionamento, no casamento, ore pelo seu cônjuge, ore por ele, ore pelo seu casamento. Apresente a Deus o seu relacionamento. Se ele está enfraquecido, apresenta a Deus. Se ele está fortalecido, apresenta ao Senhor. Se você está feliz, apresenta ao Senhor. Se você está triste, está machucado, apresente ao Senhor essa situação. Deus tem a melhor saída para nós. Deus tem um desejo ardente de nos abençoar. Outra coisa, gente, não tenha segredos. Não tenha segredos, porque os segredos levam ao pecado, levam à queda. Seja parceira, converse, fale com seu marido. Maridos, falem com suas esposas. Elas podem ajudar você a evitar um tombo, a evitar uma queda, a evitar uma situação que cause muitas dores e muitos traumas. Se você tem criança, se você tem filhos pequenos. Pense 2 vezes. Não guarde segredo da sua esposa. Não guarde segredo do seu marido. Se está acontecendo alguma coisa que está lhe perturbando, ou que está roubando a sua paz, converse com ele e peça ajuda dele. Peça a ele para orar por você. Ore com ele. Que isso vai fortalecer a união de vocês. E você realmente vai dizer, eu posso confiar em você e você pode confiar em mim. Amém. Vera, é interessante isso que você está dizendo, sabe? Porque, assim, eu errei tanto
que eu acho que o senhor olhou para mim e disse, eu vou pegar esse cabra, vou botar ele para um monte de mulher doida para ele aprender o que é cuidar de uma mulher. E nós estamos fazendo uma série de cursos, né? A gente está dando um curso agora para o pessoal chamado Casamento dos Sonhos, que é falando sobre os deveres da mulher, os deveres do homem, forma de comunicação, coisas que você está dizendo agora que corroboram o que a gente diz. Eu fico triste porque muitas vezes as pessoas não se motivam, sabe, Vera? Porque eles querem um milagre, mas não querem estarem prontas para receber o milagre. Você se aprontou para receber seu marido, porque você botou Deus em primeiro lugar. E tem gente dizendo, não, Deus é em primeiro lugar. Não entende que para ter Deus em primeiro lugar, a gente tem que obedecer os princípios. Isso. E você entendeu isso, que Deus era em primeiro lugar, mas você tinha que botar a família e o marido no devido lugar. E Isso. as pessoas são ensinadas erradas nesse deserto. E, inclusive, eu queria que você contasse, porque a gente viu o Arquimedes bonitão aí, né? Mas eu soube que ele voltou para casa com um problema sério na pele, né? Sim. Conta aí para essa mulher, para elas verem como Deus, quando decide tocar no vaso, como Deus toca. Ele voltou com hipotireoidismo, uma fraqueza muito grande, a tireoide dele estava volume 100, o cardiologista passou um remédio para ele tomar, que era para tomar por 7 dias, ele estava tomando por 7 anos, e o remédio estava matando ele aos poucos. E ele já tinha caído todo o pelo, cabelo da cabeça, a pele dele era cor de cal, era uma coisa horrível. O pescoço dele era inteiro, não diferenciava cabeça e pescoço. Ele, se ficava em pé, dormia, se sentava, dormia. Ele tinha fraqueza, que ele caía o tempo todo. Muitos tombos ele levou em aeroportos, quando ele ia para as reuniões de trabalho, né? E quando ele voltou com uma fala como alguém que tivesse tido um AVC. E eu perguntei para ele assim, você teve um AVC? Ele disse, não. Eu disse, mostra aqui teus exames. Quando ele colocou os exames na mesa, que eu observei tudo aquilo, eu disse, meu Deus do céu, vamos parar tudo. Para tudo essa medicação, vamos procurar um profissional que possa nos ajudar. Nós encontramos um médico clínico geral boliviano que fez toda a mudança da medicação e foi fundamental para que ele fosse recuperando a saúde, né? Os pelos foram voltando, o cabelo foi crescendo novamente, a fala dele foi mudando, né? Hoje, ele não toma mais nenhuma medicação para esse tipo, né, de situação, que era da hipotireoidismo, não toma mais, já está curado, e Deus foi tratando desse homem de dentro para fora. A cura foi feita de dentro para fora. E Deus usa os médicos, Deus usa a ciência também para nos beneficiar, né? E graças a Deus, tem até cabelo demais, né? Já está aí uma pele saudável, graças a Deus, desinchou totalmente, tudo por conta de uma medicação, que era para tomar por 7 dias, ele tomou por 7 anos. Amém, é lindo, né? Eu vou abrir para o pessoal fazer umas perguntas, mas... Ricardo, assim... Inclusive, eu estou vendo aqui nas mensagens, tem algumas perguntas feitas, já foi respondida, amor. Eu acho que a Gilmara que perguntou, a passagem de 1 Pedro, é 1 Pedro, versículo 5, 10. Já foi respondido para ela lá. E tem algumas pessoas que estão fazendo algumas perguntas por aqui, mas eu queria responder já algumas assim, e depois, se alguém quiser perguntar, realmente pode perguntar, não tem problema não. Ela diz assim, acho que O pessoal que quiser perguntar, só um instante, Arquimedes, o pessoal que quiser perguntar, levanta as mãos, certo? Para a gente obedecer a ordem. Pronto, e aí, o Arquimedes e a Vera vai responder. E ele pode ficar à vontade de responder a do chat, Arquimedes, viu? Fique à vontade para fazer como quiser. Aí, quando você responder a do chat, aí a gente vai dizendo quais são as pessoas que estão na fila e a gente vai te auxiliando, tá bom? Tá bom. É assim, olha, aqui Leti, acho que é Leti, não sei se conseguirei fazer as perguntas no fone.
Eu tenho sede de conhecimento, sede de ensinar, e gostaria de saber como ter tamanha intimidade com Deus. Minha querida, é entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Como entregar a sua vida totalmente ao Senhor? É buscar estreitar um relacionamento com Deus através da oração, através do louvor. Sabe, essa questão da oração, isso é algo que eu havia perdido e me fez muita falta. Então, para mim, eu estou orando, eu oro o tempo todo. É no momento da refeição, é na hora que eu acordo, eu não coloco os meus pés no chão sem antes eu orar, sabe? Na hora que eu acordo de manhã cedo, antes de dormir, até mesmo no trabalho, eu faço muita viagem de carro, eu viajo o interior de Rondônia todo, e às vezes eu desligo o som do carro, que é o tempo todo no louvor, na adoração. E às vezes eu desligo o som do carro e começo a conversar com Deus. E eu começo a conversar com Ele, não naquela situação assim como algo automático, mas eu começo a conversar como se, que é realmente o verdadeiro, como se o Senhor estivesse ali do meu lado, viajando comigo. Como se fosse uma pessoa que está ali do meu lado, viajando comigo, conversando naturalmente. E você sabe que você recebe as respostas do Senhor, Deus vai te respondendo. Conforme você vai conversando, Deus vai te respondendo. Então é assim, é através da oração, a adoração e o louvor também é algo que estreita o relacionamento com Deus. Buscar ouvir Deus através da palavra também é algo assim que é fundamental para que você possa ter intimidade com Deus. E a gente precisa ter essa preocupação de que o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus, ela seja